Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do canal Mensagem da Última Hora.org.br. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este nosso quadro semanal. Todas as quintas-feiras temos esse encontro marcado aqui, quando dedicamos alguns minutos para meditação da Palavra de Deus e em seguida unimos a nossa fé e oramos, pedindo para que Deus nos abençoe todos aqueles que creem nele, que creem em milagres, que creem na manifestação do Espírito Santo, que creem na presença de Deus na sua vida. Então, portanto, vamos dedicar hoje alguns minutos aqui para nós meditarmos um pouquinho a respeito da presença de Deus, a respeito da presença de Jesus na nossa vida e como ele se apresenta. E muitas pessoas acreditam que a presença de Deus é algo totalmente extraordinário e que vai nos fazer sentir uma série de efeitos. Nós vamos perceber que ele está perto, ou vamos sentir que ele chega até nós e acontece movimentos e coisas e sentimentos diferentes. Não. A presença de Jesus é singela. Percebe a presença de Jesus aquele que o conhece, aqueles que têm os seus olhos abertos para reconhecê-lo. É singela. Assim como Jesus foi, é simples. Somente os simples percebem. Se você conhece as Escrituras, você sabe do que estamos tratando. Porque ele próprio disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios, de entendidos, de grandes estudiosos, e as revelaste aos simples. Então, a presença de Jesus é simples. Vamos ver uma das passagens que registra isso? Está aqui no capítulo 24 de São Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia, porque nós não vamos ler todos os versículos. Vamos citar alguns versículos, depois você pode ler todo esse capítulo e meditar a respeito dele. Começando aqui pelo versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, dois discípulos para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. São os dois discípulos caminhando para Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido da crucificação de Jesus, né? Que havia sucedido fazia pouco tempo. Eles estavam muito tristes e estavam comentando entre si. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Estavam falando de Jesus. E ele se aproximou e começou a caminhar com eles. De uma forma simples, singela, um caminhante. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então eles começaram a contar para Jesus. E respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizeis a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte, o crucificaram. E nós esperávamos que Jesus fosse ele,
o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Já faz 3 dias que ele morreu e não sabemos mais nada a respeito disso. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Até então eles estavam um pouco descréditos, né? Estavam um pouco desconfiados. Será que as mulheres que foram até o sepulcro não se confundiram, né? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Viram realmente que o sepulcro está vazio, não tem ninguém lá, não tem mais, o sepulcro está vazio. Ele não está lá, mas a Jesus eles não viram. E ele lhe disse, Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Vocês não conhecem as Escrituras? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus citava as Escrituras para eles. E chegaram à aldeia para onde iam e ele fez com que ia para mais longe. Ele fez que iria embora, ia deixá-los, não ia ficar com eles. E eles o constrangeram, insistiram com ele, não é? Dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos. Oh, hora preciosa, né? Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aquele que ama a Deus, aquele que ama Jesus, quando está meditando a respeito das Escrituras, ele tem um sentimento diferente. Arde-lhe o coração, sente prazer de meditar nas Escrituras. Eu creio que é o que acontece com você quando estamos aqui, nesses momentos, meditando a respeito das Escrituras, ou quando você está lendo, orando, falando com Deus aí no seu momento de dedicação, de meditação, de relacionamento com Deus. Não é verdade? Porque se você é um seguidor, uma seguidora de Jesus, você já tem essa experiência. Então, através das Escrituras, nós sentimos a presença de Deus. Através da meditação da Escritura, nós sentimos a presença de Deus. E se cremos, receberemos. E recebemos bênçãos de Deus, milagres de Deus na nossa vida. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades, nossos problemas. Vamos interceder por alguém que desejamos que ela seja abençoada. Vamos pedir a presença de Jesus na nossa vida, cada vez mais presente, e pedir para que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos compreender e possamos perceber a sua presença próximo de nós e falar com Ele como falamos com um amigo, com alguém que nós verdadeiramente podemos confiar. Vamos, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Senhor Jesus, cremos que o Senhor está presente, próximo, muito próximo, de todo aquele que crê no Senhor. O Senhor até mesmo está dentro daqueles que o recebem como Senhor, como verdadeiro Senhor. Pai, e eu creio que eu estou falando agora com pessoas, estou entrando em contato agora através desse canal, com pessoas que creem no Senhor, com pessoas
cuja presença do Senhor é viva, é real. Mas às vezes, Senhor, pode que estas pessoas estejam como estavam esses discípulos, mesmo que momentaneamente, passando por um momento de tristeza, um momento de dificuldade, um momento de problemas, e pode que elas estejam se sentindo sozinhas. Estando com o Senhor do lado delas, elas estão se sentindo sozinhas. Não estão sentindo o gozo da salvação, da presença do Senhor na vida delas. Pai, por isso nesse momento eu oro, intercedo ao Senhor, peço ao Senhor que o Senhor abra os olhos desta pessoa, destas pessoas que estão agora orando conosco, e que elas possam ver, sentir a presença do Senhor na vida delas. E que elas sintam alegria, que este sentimento depressivo vá embora. Esta depressão vá embora, mesmo que ela continue tomando os remédios, mas que o médico tire esses remédios dela, para que ela não precise mais. Essa pessoa que está com essa doença incurável, que ela seja curada agora, a cura divina sobre a vida dela, para que ela possa permanecer curada sob a presença do Senhor na vida dela. Pai, esta pessoa que está desempregada, que tem procurado, mandado currículo e não tem tido resposta, nós oramos para que ela receba uma proposta de emprego, para que possa trazer o sustento para a sua casa. Senhor, e quaisquer outras necessidades que essas pessoas têm. Nós oramos e intercedemos ao Senhor para que milagres venham sobre a vida dela, Pai. Para que o milagre da presença do Senhor na vida dela seja presente, vivo, para que a fé destas pessoas se elevem, para que confiemos cada vez mais no Senhor e possamos então ter e sentir, viver sob a presença do Senhor na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando e trazendo sobre a nossa vida milagres. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos porque cremos na evidência da presença do Senhor. Cremos que o Senhor se manifesta a todo aquele que crê. Nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue te abençoando, Deus continue te guardando, falando ao seu coração, fazendo-se presente na sua vida. E até uma próxima oportunidade aqui no nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.